Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do Projeto Economed, hoje sobre um estudo de caso da Unicred de Porto Alegre. A pedido da Bárbara, uma das alunas da minha mentoria, ela trouxe aqui para entender um pouco como funciona esse processo. Eles usam alguns critérios um pouco diferentes, mas é importante vocês saberem. A Unicred, para você conseguir um financiamento com seus estudos, você precisa ter algum tipo de vínculo com o estado do Rio Grande do Sul. Ou morar lá, ou ter família lá, ou estudar em uma dessas faculdades. Mas, pelo menos para a Bárbara, parece que há exceções que eles podem arrumar alguma forma de conseguir isso. Então é um financiamento que eu vou compartilhar agora com vocês a tela. É um financiamento que cobra 0,5% ao mês de juros mais CDI. O Sicoob, para vocês terem ideia, cobra 0,7% mais CDI e pede imóvel em garantia. Com isso você vai ter um monte de custos por conta da alienação do imóvel. Então aqui eles têm um pouco menos de garantias e cobram uma taxa menor. E consequentemente você vai ter custos menores também por não ter o imóvel, não precisar dar o imóvel. O que eles exigem, um ou mais avalistas para financiar, para dar garantia, tá? O que também eles financiam até 100% da mensalidade. Esse 100% não é aquele sonho dos estudantes de conseguir financiar os seus estudos para pagar só depois de formado, como o FIES, por exemplo, que alguns estudantes conseguem por volta de até 97%. Esse 100% é pegar a mensalidade de 6 meses e dividir em 12. Tá? Com isso, você seria mais ou menos equivalente a um financiamento de 50% na prática, apesar deles te anteciparem a mensalidade do semestre inteiro. Esse valor eles vão antecipar para você, você vai ter que tentar algum desconto na faculdade, porque você vai pagar juros sobre mensalidades que nem venceram. Veja, se eles te derem esse dinheiro em janeiro e você for pagar a faculdade vai receber antecipadamente a mensalidade de junho, de maio, de abril, que nem venceu ainda. E você já está pagando juros sobre isso, porque eles te financiaram 100% do semestre. Então você vai ter que negociar algum desconto com a faculdade, é esperado que eles deem aí 3% pela antecipação do semestre, de 3 a 5% no máximo. Então isso é uma desvantagem, mas enfim, esse 100% equivale na prática a mais ou menos 50%. As parcelas se mantêm ao longo do financiamento, então eles pegam o semestre e dividem em 12, e eles dizem que sofrerá variação do CDI, não falam aqui se é mensal ou se é anual. Mas na simulação que eles mostram, eu vou mostrar para vocês porque eu sinceramente fiquei com uma dúvida e peço para a Bárbara entrar em contato com eles ou me dar o contato de quem está tratando disso para esclarecer dúvidas sobre essa simulação. Tem duas situações que eu fiquei em dúvida nessa simulação que eu vou chegar lá para vocês. O prazo do financiamento do semestre é até em 12 vezes, só que não pode ultrapassar, por exemplo, junho ou dezembro do segundo semestre, no segundo semestre. Por quê? Se você financiar em dezembro e receber 12 parcelas, a primeira tem que vencer em janeiro, a última tem que vencer em dezembro, ou seja, 12 parcelas. Se você financiar em fevereiro e receber o dinheiro em fevereiro e a primeira parcela vencer em março, de março a dezembro são só 10 parcelas. Então esse cálculo, a primeiro semestre deverá ser parcelado em no máximo 10 parcelas. Entende? Então é até 12, desde que você faça antecipadamente. O que eles têm aqui? Não há tarifa para liberação de crédito, que é muito importante, porque tem bancos, por exemplo, a Lume, que cobra praticamente quase R$3.000 de avaliação do imóvel, de taxa de análise de garantia, taxa do bem, chega a mais de R$3.000 essas taxas. Então isso é uma vantagem. Você é obrigado a contratar um seguro de morte ou invalidez e um custo de mais ou menos R$97 por mês. Tem imposto de operações financeiras, que é mais ou menos 4% a mais. Imposto do governo, imposto federal, praticamente todas as modalidades têm o IOF. E tem sobras calculadas sobre juros do empréstimo, que são decididas em assembleia. Como o Unicred também é uma cooperativa, normalmente vocês são sócios e vocês fazem parte dos lucros. Aí eles fizeram uma projeção de sobras. Eu não sei se aquilo é um abatimento, ou seja, um crédito que eles podem ter caso a cooperativa tenha lucro, ou se aquilo é uma diferença entre taxas que eu vou mostrar adiante para vocês.
A simulação não garante aprovação e liberação de créditos. Toda e qualquer simulação, inclusive a que eu apresento para vocês, é apenas para vocês terem uma noção. Não há nenhum compromisso daquilo ser exatamente daquela forma. Até porque, por exemplo, nesse caso, a taxa do CDI muda, ela é variável e o crédito pode não ser dado nesse valor para vocês. Enfim, tem uma série de valores. Nessa simulação do crédito, eles pegaram 12 mensalidades, pegaram uma mensalidade que é da São Judas de R$ 9.730, ou seja, um financiamento no primeiro semestre de 58.380, cobrando 0,5% ao mês e uma previsão do CDI, que é o CDI de 9 de novembro de 2021, uma previsão de 0,5196. Veja, aqui, se for como a Sicoob, eu imaginava o seguinte, que eles iam te dar 12 parcelas no primeiro semestre com 0,5%. E todo mês iriam aumentar essa prestação de acordo com a variação do CDI. Assim que funciona a Sicoob, assim que funciona vários modelos. Ou seja, você tem 12 parcelas, como por exemplo nesse exemplo aqui, 12 parcelas de 5.425. Só que você iria ter mais a correção do CDI. Aqui eles fizeram diferente, eu vou mostrar para vocês. Antes disso, a principal dúvida que eu peço a Bárbara, esclareça com eles isso. Atualização semestral de 10%. Isso estraga totalmente essa simulação apresentada, porque eu não vejo o que possa ser diferente de uma previsão do aumento de mensalidade em 10% a cada semestre. 10% a cada semestre dá 22% de aumento na mensalidade no ano. Isso é impossível. Sicoob, por exemplo, na simulação deles, eles preveem 7% ao ano, o que é mais ou menos uma previsão da inflação aí de 2022, por exemplo. Então, se eles previram aqui que a cada semestre vai aumentar 10%, isso está levando valores absurdos que do segundo, terceiro e quarto semestre essa simulação fura totalmente. Se de fato essa atualização semestral é o aumento de mensalidade, eu peço a Bárbara que pegue uma simulação dessa sem variação de mensalidade, para você ter ideia real de quanto é o valor a preços de hoje. Quanto vai ser daqui 6 anos a preço de hoje? Tudo bem, você sabe que vai aumentar a mensalidade, mas lá na frente a gente verifica isso. Porque em 6 anos, em 5 anos, por exemplo, 22% ao ano dá um absurdo nesses valores. Então essa simulação está prejudicada, na minha opinião, por conta dessa atualização de mensalidades que não vai ocorrer dessa forma. Bárbara, peço para você verificar com eles e volte em contato comigo, por favor. Ainda em relação a essa simulação, antes de eu reduzir aqui a tela para vocês enxergarem melhor o plano como um todo, o que eles fizeram? O valor de 12 mensalidades, 9.730, não equivale a 58.380? 58.380 tem mais o IOF de 2.603. Então eles vão financiar 60.983. Vão te dar 5.380, vão pagar 2.603 de impostos e você vai assumir uma dívida de 60.983. Eles falaram que não tem taxa de análise de crédito, não tem nada. Então eles deveriam pegar 60.983, colocar na matemática financeira, no sistema Price ou francês, e dar 12 parcelas de 5.200 e poucos reais. Só que eles mostram que são 12 parcelas de 5.425. O que aconteceu com isso? Aconteceu que eu falei, não, tá errado, tem taxa embutida aqui. Eu vi que eles falam de um seguro, que tem um seguro todo mês aqui de R$ 93, eu falei, acho que o seguro está incluído na parcela. Somava com 5.200, não dava os 5.400. Tem projeção de sobras, 113. Não sei se isso é um crédito que pode ocorrer, não sei se isso é um débito. Mas somei isso daqui na parcela também, passava de 5.425. E aí eu descobri, porque eu adoro essas planilhas, eu adoro matemática financeira. Aí eu descobri o que eles fizeram.
Eles pegaram 60.983, jogaram na tabela price, só que em vez de jogar 0,5%, jogaram 0,5% mais esses 0,5196, que é o CDI. Então fizeram 12 parcelas do primeiro semestre, já com o CDI, que pode ser menos o mês que vem, pode ser mais, bem provável que seja mais. A taxa de juros, a tendência é que o governo suba pelo menos a 10% ao ano. Então, o que acontece? Eles estipularam aqui uma taxa ao mês de 1,01, que é 0,50 mais 0,5196. Então aqui fica uma dúvida. Bárbara, eles vão cobrar 12 parcelas de 5.425 e depois essa diferença de projeção de sobras é eventual variação que pode ter entre a taxa que foi antecipada e a taxa que foi efetivada do CDI mesmo? Ou eles vão cobrar só 0,5%, que daria 5.200 e pouco, e todo mês vão aumentar um pouco do CDI? Particularmente eu acho que é isso que deverá acontecer. Serão 12 parcelas de 5.200 e pouco, e como eles falam aqui em cima, que a parcela sofrerá ao longo do financiamento variação do CDI, eu entendo que porque ela não pode aqui variar mais o CDI em cima de 5.425, porque já foi previsto um CDI aqui de 0,5196. Eu sei que está ficando confuso, está ficando muito técnico, mas vocês, na hora que entenderem, vocês pegam o fio da meada e vão entender rapidamente essa planilha. Volte, assista de novo, faça o contato e pergunte aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm. Ainda não acabei sobre isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos... um minutinho. O que nós temos aqui? Nós temos então o primeiro semestre de 60.983, 12 parcelas de 5.425 entre janeiro e dezembro de 2022, mais R$ 93,81 de seguro todo mês, mais R$ 113, que eu não sei o que é isso, sobra. Cooperativa, cada uma tem uma regra. Normalmente, como são sócios, você pode ter lucro por conta dos outros financiamentos. Então, eu acho que isso aqui, a tendência é até que seja um crédito para vocês, tá? Daí, furou a partir daqui. Lembra que eu falei sobre carência, que não tem café de graça? Se o primeiro semestre, acompanhem comigo, se o primeiro semestre você vai pagar de janeiro a dezembro, quando chegar em julho, que tem mais um semestre, você vai precisar de mais 6 meses de mensalidade. Só que se eles falarem, você está em julho, a primeira parcela já começa a vencer agora ou em agosto, iria sobrepor com as parcelas desse primeiro plano, que ela não venceu ainda. Então o que eles fazem? Em julho de 2022, eles vão te dar um dinheiro e vão te dividir também em 12 parcelas, só que só depois que passar dezembro, que acabar a primeira parcela do primeiro semestre. Então eles pegam o seu valor e te dão uma carência de 6 meses, mas não tem café de graça. Esses 6 meses vai ficar sendo cobrado juros durante 6 meses. E a partir dali se faz um novo financiamento em 12 parcelas. Por que eu falo que a partir daqui esse financiamento está furado? Porque vocês concordam que a faculdade é muito raro, na verdade não pode aumentar, é só uma vez por ano que a faculdade pode aumentar. O segundo semestre, se o primeiro semestre de 2022 foi 58.380, o segundo semestre também deveria ser 58.380. Só que se eles previram 10% de aumento, 58 mais 10% dá 64, mais o IOF dá 67 mil. 6 meses de carência aqui, está acompanhando comigo? 6 meses de carência cobrando juros, os 67 mil vira 71 mil. Esses 71 mil dividindo em 12 parcelas, com essa mesma taxa de juros de meio mais 0,5196, dariam 12 parcelas de 6.342. Mas na minha opinião, esses 10% está equivocado, está errado e na minha opinião não funciona. Então, Bárbara, ficam duas dúvidas para você conversar com eles. O que é a projeção de sobras e o que foram esses 10%?
Se eles te derem uma planilha sem essa previsão de aumento aqui, sem esses 10%, vai ser muito bom para você ter uma visão melhor. Então, para resumir, eu vou depois apresentar uma outra planilha para vocês, uma planilha que eu vou fazer para vocês entenderem mês a mês como é que fica. O primeiro semestre aumentou 10%. Vamos esquecer esses 10% da anuidade? Isso quer dizer o seguinte, que no segundo semestre você vai financiar com 6 meses de carência e vai pagar 6 meses de juros. O terceiro semestre você vai financiar com 12 meses de carência e vai ter juros. O quarto, então, a cada semestre aumenta 6 meses, para que você pague 6 anos em 12. A questão é que isso aqui vai subindo quase que exponencialmente, vai ficando extremamente caro. Por isso que financiamentos de medicina, como o Santander, todos esses outros, é muito importante quando falta um pouco tempo para se formar, tá? Então aqui nós temos também o contato que eu passo para vocês. Telefone da Unicred de Porto Alegre, 51 3003. Bom, não sei se aqui precisa do 51, acho que não. Tem o 0800 200 7302 ou unicred.com.br/poa. A Unicred do Sul de Minas apresenta uma planilha de uma forma diferente, cobrando um juros menor de 0,4. Mas aqui eu entendo que enquanto a gente não tiver resposta para essa dúvida, a gente não sabe. Outra dúvida, Bárbara, é se essas 12 parcelas vão ser 5.425 e depois terá o ajuste do CDI, ou se será 5.200 e pouco, aumentando todo mês pelo CDI, como é a Unicred do Sul de Minas. Entenderam? Sei que ficou confuso, mas eu gostaria que vocês formulassem as dúvidas para eu poder ajudá-los, orientá-los e prepará-los também com os próximos módulos que vocês vão entender o básico de matemática financeira. Isso ficará um legado para vocês para os seus próximos financiamentos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima aula.